Pois bem, pessoal, saiu as RTX 4080, como vocês já sabem, e o preço não deve estar nada agradável, não mesmo? Eu vi uns vídeos aí, não acreditei no preço, acho que $1.200 eu vi por aí, alguns grupos aí do Facebook gringo. E claro, né, pessoal, uma RTX 4080 com preço de $1.200 é um extremo absurdo, não dá pra aceitar um tipo de preço desse, não é mesmo? E saiu um vídeo agora do Careca do Adreno aí, que eu sou fã, que eu assisto desde sempre, e bora reagir junto pra ver o que ele vai falar sobre a análise dessa RTX 4080, se tá boa, se não tá. Cara, eu acho que um preço não vale a pena, hein? Não sei. Vamos ver como é que vai ser o desempenho disso aí. Porque, gente, é mais de 10 mil reais. $1.200 são mais de 10 mil reais, caramba. Certo? Vamos ver o vídeo aí pra ver se compensa o ganho de FPS com esse valor de mais de 10 mil reais na placa de vídeo. Bora assistir então. Então, pessoal, fanizão movido. Ah, e lembrando também, tá? Vai ter as propagandinhas aí no meio do vídeo aí. Muita gente pergunta, ele usa Adblock, usa outros aí. Pessoal, vocês têm que entender que eu faço react diretamente do console. Exatamente do console. Então não tem como colocar Adblock, essas coisas. Vai aparecer propaganda pra mim e vai aparecer pra você. Não tem jeito. Até eu ter o PCzinho da live, se quiserem ajudar, tá aí na descrição, a vaquinha do PC da live. Por favor, ajudem, pessoal. Pô, qualquer valor, você tá ajudando demais esse canal. Sério mesmo, tá certo? Então bora reagir então o vídeo em 3, 2, 1, foi! Galera, o line-up das placas RTX 40 acabou de crescer. Menos do que a NVIDIA gostaria, mas cresceu com mais um modelo. Então, inicialmente, a ideia da empresa era lançar a 4090 e depois vir dois modelos da 4080, a de 16 GB e a de 12. As coisas ficaram um pouquinho bagunçadas no meio do caminho e, no final das contas, agora nós temos somente uma RTX 4080. O modelo de 16 GB é a única sobrevivente. Vamos descobrir o que vai acontecer com o modelo de 12 GB no futuro. Na análise de hoje, a gente vai comentar os nossos testes de performance com o modelo Founders Edition. Esse aqui é o modelinho da NVIDIA. Será que a grossura e espessura dele baseado nesse chip RTX 4080. E já fica aqui o convite, porque também no futuro vamos ter aí uma live e análise com este cara aqui. Esse é o modelo da bonitão, hein, cara? RTX 4080. Então, outro conteúdo que deve vir em breve. Bonitão. O foco vai ser o modelo Founders, então partiu passar as nossas impressões com ele. Simbora! Eles nunca mudaram essa intro aí, né, cara? É tri, né, mano? Cooler Master MWE Bronze 500. Ah, bro, o merchan, né? Tem que ter um merchanzinho deles. deles. A tecnologia de Cooler Master. que reduz o ruído na onda da vamos ver se vai valer a pena essa plaquinha de vídeo aí, hein, cara? Não sei não, hein? 5 anos de garantia. Mais detalhes no link, na descrição desse vídeo. Bom, galera, o que muda com a RTX 4080? O Quando quê? a gente parte primeiro olhando o que foi o lançamento da 4090, que é o chip topo de linha, baseado na microarquitetura Ada Lovelace. Que taca fogo no cabo. Da 4080 não mudou tanto assim. Nossa, na verdade, o projeto dá pra confundir os dois, quando não, você pois. coloca lado a lado. Até a espessura dela tá... A espessura dela, a 3080, era uma placa que ainda não tinha partido. Olha a diferença. Porte gigantesco, né? Ela ainda é uma placa mais compacta. Não avança tanto nos slots, não avança tanto já é grande, ela, já, né? quanto que realmente a 4080 ela é uma placa que avançou mais na direção do que era o projeto da 4090. Olha o tamanho disso aí, cara. Nossa, ela é pesada. Tem diferenças bem grandes quando o assunto são estruturas. A mãe deve sangrar, né? Traz aí 16 mil núcleos CUDA, nós temos uma redução para algo próximo dos 10 mil. Nós temos 9.700 núcleos CUDA na 4080. Ou seja, ela tem uma quantidade considerável a menos de estruturas quando a gente compara ela com a topo de linha a 4090. A redução, nós temos também na parte das memórias, então ela passa a ter 16 GB de memória GDDR6X, mas no restante basicamente as mesmas specs. Então, as características da microarquitetura Ada Lovelace, como aumento de cache, nós temos também a introdução do recurso do DLSS 3, a possibilidade de usar os frame generators via DLSS. Que não está funcionando muito bem esse frame generator, mas o mais importante da tecnologia é uma ilusão, ninguém junta isso aí. Consumo, nós temos também aquele conector que tem dado o que falar ultimamente, o novo conector de energia, só que a demanda dela é muito mais baixa. A 4090 tem uma demanda, tem um TGP máximo de 450 watts, ou seja, é os 3 cabos de 8 pinos conectados aqui, e ela realmente se aproximava desses valores em alguns trechos do nosso gameplay. Sim. 4080 foi um pouquinho mais tranquila,
A gente viu ela dar picos na faixa dos 300 watts, mas em geral ela consome 250. Ela é muito mais eficiente que a 4090. Bem mais eficiente. Vamos lá para os nossos gráficos de performance. Começando os nossos comparativos olhando o 3D Mark, um teste sintético, a gente vê uma diferença. É bem mais baixo, né? Ela abre muita vantagem sobre uma 3080 de 12 GB, por exemplo. Ela tem bastante, um pouquinho mais de vantagem mesmo. E mesmo sobre a 3080 bastante, Ti, ela abre uns bons quase 40% também. Ela também se sai melhor que uma 3090 Ti, então aqui a gente tem uma vantagem de uns 22%, mas também a gente vê uma diferença gigantesca entre ela e a 4090. Nós temos uma diferença que chega a casa dos 40% de vantagem para 4090. Novamente, uma vantagem de uns 20% sobre a 3090 Ti, a topo de linha da geração anterior. Uma vantagem mais ampla sobre a 3080 Ti e a 3080 de 12 GB. Então ela consegue abrir uns quase 40%. Olha, a 4070 vai ser o desempenho de uma 3090 Ti, provavelmente. A 4090 abrindo 40% de vantagem nesse teste sintético baseado em DirectX 12. Eu tô chutando isso. Galera, eu não vou gastar muito tempo com Full HD. Na verdade, eu não vou gastar tempo nenhum. Como vocês podem ver em alguns gráficos 4K, aí que eu vou pôr na tela só para ilustrar. Full HD não faz sentido nenhum nessas placas. Faz. Porque ela 4K, começa vai pro 4K. a bater muito no gargalo de processador nos testes. E Quad HD também as diferenças não são tão perceptíveis. Vai Você pro 4K, começa a mano. entender a diferença que uma 4080 e 4090 fazem para o seu sistema colocando tudo em 4K ou superior. Na nossa análise, vocês vão poder ver os testes de Full HD, vão poder ver os testes de Quad HD e também os testes em 8K, que a gente rodou um ou outro aqui ou ali. Mas o cenário para a gente entender a diferença de performance e a vantagem dessas placas é no 4K. Então, por exemplo, começando com Assassin's Creed Valhalla, nós temos uma vantagem, então, sobre a 3080 Ti 10 FPS. de mais ou menos uns 40%. Mas é da 3090 Tem se replicado ali desde o 3D Mark, né? Bastante diferença, 3080 Ti fica uns 40% de vantagem em favor a 4080. Tem bastante a 3090 vantagem. Ti tem uma diferença de quase 20%, enquanto que aqui ela chegou próximo do resultado da 4090. Mas aqui, de novo, a gente pode estar se aproximando do gargalo do processador, porque Assassin's Creed é pesado em processador, essas placas estão rodando a mais de 100 frames. Cyberpunk colocando na conta recursos como Ray Tracing, mas também usando o DLSS e o FSR para ganhar performance. Detalhe, essa é uma mudança importante da nossa metodologia. 4080 então, alguns jogos agora não passam mantém a usar mais 60. FSR ou DLSS quando está disponível. O Cyberpunk foi um game que a gente mudou um pouquinho como Caraca, não mantém o 60, olhando cara. Olhando para o Ray Tracing em Ultra, usando o DLSS e FSR em 4K, nós temos um cenário de vantagem de 50% versus a 3080 Ti e a 3080 de 12 GB. Tem uma vantagemzinha ali de uns 20% de novo sobre a 3090 Ti. E por fim, nós temos uma diferença de mais ou menos 30% versus a 4090. Então a 4090 mantém aqueles 30% de vantagem que a gente tem visto ao longo de vários o Cyberpunk testes. para manter mais de 60 FPS só 4090. Quando a gente no talo, olha né? aqui, okay, ainda assim os números estão se replicando, mas vê que os FPS não são muito altos. Olha isso. E vai ser mais interessante para a gente comentar na parte de Aí DLSS. já não deu muita diferença não. Quando a gente roda os testes sem envolver DLSS e sem envolver o Frame Generation, você vê que 4K no Ultra, mesmo a 4080 está rodando a só 54 frames de média. E as proporções se mantiveram. Então, versus uma 3090 Ti, temos uma leve vantagem de uns 12%. A gente tem visto a diferença entre 10% e 20% entre essas duas. E versus a 3080 Ti e a 3080 Ti tá o mesmo preço, tá uns 10 mil também, né? % de diferença de performance, mas como eu disse, realmente taxas de quadro não muito altas. Bom, agora uma coisa que a gente não tinha testado ainda, nem na review da 4090 que vai entrar aqui, é a comparação entre a performance envolvendo o DLSS e o DLSS com o uso do Frame Generation, que é aquela capacidade do DLSS de gerar quadros inteiros novos. A gente ainda vai se aprofundar provavelmente na parte gráfica, mas a gente chegou a mostrar para vocês no teste da 4090. Tem alguns artefatos aqui ou ali, mas em geral o resultado é bem interessante do que o Frame Generation está entregando até o momento. Olhando como fica o Fly Simulator, então ele originalmente em 4K roda a 54 frames. Quando a gente usa o Frame Generation em 4K, ele já sobe para 82, então um ganho de 50% de performance. Isso já faz com que rodar em 4K seja fique próximo do que seria rodar o jogo somente em Full HD. Aí nós temos aqui no gráfico também a performance, habilitando o modo DLSS Performance em 4K, o que dá um resultado parecido. O que é melhor é o DLSS, espera, né? Porque ele renderiza em Full HD e amplia via DLSS. E por fim o resultado de você aplicar tudo junto, todas as tecnologias do DLSS 3 juntos. Então quando a gente pega a Fly Simulator no Ultra em 4K, com o DLSS em modo Performance e aplica o Frame Generation, nós temos um total de 140 frames. Bastante. Que é muito alto, muito alto. Porque podem perceber que nós estamos com o Full HD e o DLSS Performance na casa dos 90 frames, que é mais ou menos onde para a performance de qualquer hardware que a gente testa, independente da configuração, mesmo que a gente testa em Full HD. E no DLSS qualidade, cara. Muitos dos processadores conseguem empurrar o nosso teste. Só que como o Frame Generation consegue passar e deixar de lado o gargalo de processador, o resultado é que a gente tem 140 frames.
Então é uma taxa de quadro muito alta e deve entrar no radar não só para aumentar a performance da placa de vídeo, mas conseguir contornar limitações de processador. Quando a gente não tem tanto problema com o processador, o DLSS 3 acaba sendo menos impressionante. Então é o caso que nós tivemos no Fórmula 1, onde a gente tem incrementos com ele, mas não acontece aquele milagre gigantesco que aconteceu no Flight Simulator. Então, diferente daquele ganho total que chega aí a 159% quando a gente compara 4K nativo versus ele, aqui a diferença é perceptível ainda, mas é menos gigante. O frame generation acaba impactando. Dá para manter o 4K menos do que a nativo. gente tinha acontecendo ali no Flight Simulator. A 4080 tem um problema sério. O lançamento da série RTX 40 tem a missão de não atrapalhar as vendas das RTX 30 que ainda estão disponíveis no mercado. E o jeito da NVIDIA garantir que esses caras aqui não vão canibalizar as RTX 30 que ainda estão presentes aí nas prateleiras dos vendedores Preço! é posicionar ela com preço acima. A gente não sentiu tanto isso na 4090, porque Foda, quando a né, gente bicho? compara o preço da 3090 versus a 4090, a gente teve um incremento de discretos $100, que considerando o preço geral dessas placas foi um incremento pequeno. Só que a série 80 ficou muito mais cara. Então, a antecessora dela, nominalmente falando, a 3080, ela foi lançada aí na faixa ali dos $700. É verdade. E a 4080 está sendo lançada por 1.200. A gente está falando de um Mano, incremento não dá, de 50% no preço geracional, isso. pelo menos quando a gente olha homonimamente as Os placas. caras são loucos Só na que tem um cabeça. detalhe, a 4080 não é uma sucessora da 3080. Sendo prático e olhando o preço, ela é na verdade a sucessora da 3080 Ti. Elas custam $1.200. Então, no fim das contas, a 4090 Ti, a 4090 não existe ainda, mas aposto que está lá na gaveta do Jensen. A 4090 virou a sucessora da 3090 Ti, assim como a 4080 está se tornando uma sucessora da 3080 Ti. Então, a sorte da NVIDIA é que ela aumentou os preços, mas o salto de performance é tão grande de uma geração para outra que ela consegue ainda comportar uma evolução. Então, a 4080 ela custa igual a 3080 Ti e entrega um ganho de 50% de performance. Ou seja, pelo mesmo preço, a NVIDIA está nos dando 50% mais desempenho, isso não contando ainda o DLSS 3, que vai trazer um ganho ainda maior nessa comparação direta. Então, sim, temos uma evolução de geração para geração. E até quando a gente olha para a 3090 Ti, ela fica bem mais interessante, porque ela passa a entregar 20% mais performance que a 3090 Ti, só que eu quero lembrar que a 3090 Ti foi introduzida por $2.000 e esse cara está saindo por 1.200. Pois é. Ou seja, tem Pois evolução de é. performance. Os preços não são legais, mas quando a gente, né, especialmente porque... Dá pra quando a gente entender, olha o dá pra preço da entender 3080 versus a um 4080, pouco. É grande a diferença. Mas como o ganho de performance foi bastante grande de geração para geração, a gente consegue perceber evoluções mesmo quando a gente tira da equação o DLSS 3. A evolução teve Mas tem bastante. um probleminha que me incomodou na 30... Pera, quem é quem? Ah, você é a 4080. Eu tô há bastante tempo pegando a 4090 e chamando ela de 4080. Mas tem uma coisinha que me incomoda na 4080. Ela perdeu muita performance versus o modelo topo de linha a 4090. Então nós vimos diferenças que giram em torno de 30% a 40%. 30% de diferença é bastante diferença. É o que faz a gente, por exemplo, sempre recomendar vocês darem preferência para 3060 Ti e 3070 sobre a 3060. A diferença de preço às vezes compensa muito você ter esse gasto adicional, porque 30% de performance faz bastante diferença, especialmente em qualidade de gráficas e taxas de quadros que você vai conseguir, se não agora, especialmente mais para frente. Essa diferença vai pesar em favor de quem tem mais desempenho. 40% é muita coisa e a diferença de preço entre elas não é tão grande como já foi. Pois é, então, verdade. Nós temos um cenário em que a linha 80 costumava ser a nossa referência entre custo e benefício, segmento high-end, não é uma boa palavra chamar de custo-benefício no high-end, mas nesse segmento de placas de alta performance, muita gente olhava e dizia, olha, 3080, a série 80 é a que vocês devem usar de referência. A série 90 costumava custar muito caro e não entregar muita performance a mais, tipo 15%, máximo 20% mais desempenho. Verdade. Essa geração deu uma mudada por dois motivos. A 4080 está muito cara e talvez é aqui que a 4080 de 12 GB tinha que resolver esse problema do custo da série 80, mas ela está muito cara comparada com gerações anteriores. Absurdo. E ela está muito atrás da série 90 em performance. Então nós temos aqui um cenário em que talvez, se você já está indo até os R$11.000 do preço recomendado da 4080, talvez seja hora de ir de vez para os 13, 14 mil e ir de vez para uma 4090. É, exatamente são isso. São R$3.000 a mais que você está gastando, mas tu vai ter 40% a mais de desempenho, né? De placas de mais de R$10.000. Então quando a gente olha a diferença de preço e performance entre as duas, você tem que ficar de olho. Talvez essa geração seja diferente. Talvez essa seja a geração que vale a pena ir de vez para 90 do que necessariamente parar no nível da 4080.
Resultado, então, desses reajustes que a NVIDIA teve que fazer para essa linha high-end não chegar e estragar as vendas da linha RTX 30 que ainda tem disponível no mercado. Uma coisa que me agradou bastante nos testes da 4080 é que nós vemos a eficiência da Ada Lovelace, a nova microarquitetura da NVIDIA, aparecendo mais claramente. Então essa placa tem um TGP, um consumo total de 320 watts, o teto da NVIDIA, né, o máximo que eles deixam é 320 watts. A gente chegou a ver ela dar uns picos de 300 watts em alguns momentos mais localizados, mas a verdade é que ela consome algo na casa dos 250 watts. Ou seja, até inclusive nos nossos testes aqui gráficos de consumo, nós vemos ela consumindo menos que a 3080 Ti, entregando muito mais performance. Então, comparado com a 4090, que entregava muita performance, mas consumia bastante, a 4080 está claramente entregando muita performance e consumindo muito menos que a geração anterior. Então, isso, aqui a gente vê como escalonando um pouquinho para baixo a arquitetura Ada Lovelace, nós temos sim evoluções em eficiência. O problema é que, apesar dessas evoluções, ela não escapou das inconveniências de ser gigantesca. Então, né, o projeto Founders dela versus o projeto Founders anterior, ela tem a mesma inconveniência de talvez não caber no seu gabinete e também não escapa da inconveniência do novo conector de energia, que é para ser prático, você ter somente um conector, mas ultimamente tem dado o que falar esse carinha aqui, especialmente também porque a AMD está lá pegando no pé e dizendo que consegue fazer placas de alta performance com só 2 conectores de energia, não está precisando de 3. Então essas pegações de pé eu acho justo, já que é óbvio, quando a gente está falando de evolução tecnológica, eu não consigo olhar uma placa que precisa de muita energia e muito espaço e considerar isso uma evolução. Eu definitivamente vou olhar com muito mais carinho uma placa que consegue em menos espaço e com menos consumo fazer mais. Então, infelizmente, a NVIDIA, a pegação de pé da AMD, nesse ponto eles têm razão. É verdade. E a última questão é, então ela sofre uma forte concorrente, tem uma forte concorrente em casa, talvez vale mais a pena você ir de vez para 4090, e esse aumento de custo dela também traz um desafio, que é o lançamento dos AMD Radeon que estão chegando aí. Então a AMD apresentou a Radeon RX. Esperar a Radeon 7900 nova, né? XTX, ficou com bastante letras esse novo nome deles, que foi anunciada por $1.000, ou seja, ela foi anunciada por $200 mais barato que este cara aqui. Agora falta saber quanta performance ela vai entregar. Então, dependendo do nível de desempenho, e a AMD está prometendo aí uns ganhos de 50% sobre a geração anterior, o que pode colocar elas numa briga bastante interessante. Pode ser que esse cara tenha um problema interno com a 4090, porque entrega muito mais performance e ela ficou cara. E também pode encarar uma séria disputa ali a partir de dezembro com uma 7900 XTX, custando mais barato e quem sabe entregando um nível de performance bastante satisfatório. Verdade. Mas isso aí é cena de capítulos futuros. Vamos ter que esperar o lançamento da AMD para dezembro, pra gente ver como é que fica essa disputa. Achei para dezembro. Para quem quiser ver a performance dessa placa em ação, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um gameplay e para isso nós vamos usar na nossa bancada nosso PC Aquário, nosso PC d'água, baseado num Core i9 2900K. Nós temos aí PC do milhão, alta velocidade, operando a 5200 MHz e uma bancadinha que com certeza vai extrair o máximo de performance desse sistema aqui. Então, hora de plugar ela nesse PC e partir o gameplay. Marvel Spider-Man. Bom, galera, dando aquela checada no nosso hardware antes do gameplay, eu tenho aqui CPU e GPU-Z, então a 4080 ainda não está bem identificada pelo GPU-Z, porque a gente está fazendo isso antes do lançamento da placa, né? Já tem algumas informações aqui que já estão disponíveis, então vemos que a RTX 4080 já está identificada, e o nosso CPU é o 2900KS, que está aí no sistema de Liquid Cooling. Vocês conhecem aquele nosso lindo PCzinho de aquário que a gente apelidou o nosso PC com Liquid Cooling, tá aí com seus núcleos a 5.2 de vez em quando. Memórias, então nós temos 2 módulos a 5600 MHz, que é o que a Intel dá garantia aí, é o que a gente tem estável nesse XMP. Então nós estamos operando a 5600 MHz e um processador 12900K, e a mainboard é uma Z690 Aorus Extreme. Então um hardware, processador e tudo de alta performance. Top de linha. O máximo da 4080. Eu comecei o gameplay jogando Marvel's Spider-Man. Ele tá com Ray Tracing habilitado e ele tá no Ultra. Teria uma ideia do nível da coisa aqui? Então, configurações, exibição e gráficos. A gente está jogando em 4K no preset do muito alto e o Ray Tracing tá ligado no nível intermediário. E o resultado é que a gente tá jogando já a mais de 100 frames. E detalhe, isso aqui que não é absurdo, necessariamente né, o gargalo da 4080, tá? Porque você vê que a 4080 já está oscilando o uso dela. É que os melhores processadores do mercado vão rodar mesmo Marvel's Spider-Man na faixa dos 100 frames. Esse jogo é pesadíssimo em processador quando você joga com essa densidade toda aqui de... Calma, moço. Com essa densidade toda de veículos e pessoas, é que você tem essa taxa de quadros.
Então, a gente nem tá usando o DLSS ainda e eu provavelmente não vou ganhar performance se eu usar o DLSS. Então isso mostra que a 4080 é uma placa que vai empurrar. Sobrando, tá sobrando poder de fogo ainda. Levava o 4K e o Ray Tracing a mais de 100 frames. No Marvel's Spider-Man a gente ainda tá com uma taxa de quadro acima. Então aumenta aquele Ray Tracing, cara. DLSS, então, scaling. Vamos usar o DLSS Super Resolution no modo qualidade. Agora, com o DLSS no modo mantém o 100 qualidade FPS. que a gente habilitou, percebam que eu 110. tô de novo jogando a 100 frames. Mudou. A diferença é a imagem tá um pouco mais nítida, o uso da 4080 tá caindo para até abaixo dos 90%, ó, já tá dando 80% de uso, é porque realmente esse jogo ele é muito pesado em processador. Então, mesmo Core i9 ele vai rodar aí dos 80 aos 120 frames. Sim, essa sim, densidade sim. toda de pessoas, só a imagem ficou mais nítida. Gosto mais do resultado do DLSS do que o TAA como filtro anti-serrilhado. Então temos uma... Já vou, moço, já tô saindo, tô terminando a explicação aqui, já vai. Então, aqui é um bom momento pra gente testar outro recurso do DLSS que está disponível na série 40. As placas 4090 e 4080 dessa arquiteturada Lovelace, elas trazem uma nova capacidade para o DLSS, que é gerar quadros inteiros novos. Então, mesmo que o Core i9 está impedindo a gente de subir a taxa de quadros, eu posso usar o DLSS para gerar novos quadros, e isso não depende do gargalo do processador, que é a geração de quadros com DLSS. Então, inclusive, já aviso aqui, ó, RTX da série 40. Então, habilitando ele, e agora sim eu tive incremento, ó. Vê que o DLSS ainda, não sei se vocês pegaram logo que esses pássaros começou o efeito do DLSS e ainda tá dando aquelas bugadinhas ainda de deixar um rastro. Às vezes no começo do gameplay eu ainda tô percebendo uns rastros no Marvel's Spider-Man. Tá menos ruim do que no lançamento. Ó, tipo aqui agora tá convincente, então até que indo bem. Mas é menos presente do que no passado, mas ainda existe. Agora o lance é o seguinte, galera, o que tá acontecendo aqui? Eu tenho quadros que são feitos... Nossa, os pássaros estão voando ali. Isso aqui não é culpa do DLSS, não. Os pássaros sentados no ar ali é bug do jogo. É bug do jogo. Tem quadros que são feitos pelo motor do jogo, com o DLSS, fazendo pixels adicionais. E eu tenho quadros inteiros que não usam informação nenhuma do motor do jogo. É por isso que a taxa de quadros dessa subida, ó, a gente está começando a ver 150, 160, ó, taxas que a gente não via antes. Isso é porque o DLSS está gerando novos quadros entre os quadros gerados pelo motor tradicional. Eu não estou sentindo um input lag, né, que seria um efeito negativo, mas a gente vai precisar fazer um artigo mais aprofundado para perceber mais a fundo essas mudanças, como fica a experiência com tem que fazer, já era para ter feito, né, careca? Tô percebendo mais realmente o ganho de performance. Antes a gente tava muito foda, né, cara? Quais quedas para 80. Mas bota o Ray Tracing no máximo, cara. DLSS, seu modo geração de quadros, a gente tá jogando entre 120 e 150 frames. Então teve um incremento de performance e eu não estou notando cheguei a ver um artefato quando o Miranha deu um giro ali. Cheguei a ver por um instante ele meio desfocado. Então, tem eventuais quadros esquisitos que podem aparecer. Eu não estou conseguindo enxergar eles. Eu estou me esforçando bastante em não piscar até. Tá convincente o efeito de quadros. Mas como eu já comentei, a gente provavelmente vai fazer um outro artigo se aprofundando mais sobre o DLSS 3, buscando mais esses artefatos, mudanças de performance, quanto está impactando. Mas no momento está funcionando bem. O Homem-Aranha, na verdade, está funcionando bem antes mesmo de a gente usar o DLSS 3.0. A gente já estava jogando na casa dos 100 frames, que não é ruim, e com ele a gente está na faixa dos 150. Aqui eu também já começo a perceber uma diferença comparado com a 4090, que a gente chegava próximo dos 200 FPS. É verdade. Uma diferença respeitável de performance. Verdade, dava para os 200 FPS 4090. Do próximo game. Ah, anúncio. Eu falei que ia ter anúncio. Voltou. A Plague Tale Hacking. Beleza, galera. E esse é pesadinho. Esse é pesadinho. Eu não faço a menor ideia de como joga. Que é o Tales Plague Requiem, o Requiem, sei lá. O jogo dos ratos lá. O careca então, do Adriano. Tá Esqueceu o nome do jogo. Muito pesado. Esse é fã. Pra gente fazer esses testes aqui. E ele também tem suporte ao DLSS 3, então é bom pra gente ver ele em ação. Já estamos jogando em 4K e nós estamos otimizador de resolução. Ultra qualidade. Aqui eu já liguei um DLSS da vida. Não, tá desligado o DLSS. Não. A gente não tá com essas coisas. Agora que a coisa vai ficar boa. Sincronização vertical, ele tá pegando 60 frames, que é o que ele consegue. 4K. Ah, aqui ele tá usando enquanto a gente não tá habilitando o DLSS, ele tá usando uma tecnologia do próprio motor. A gente tá no modo de qualidade mais alta dele. E o resultado é esses 60 frames que vocês estavam vendo antes. O jogo é bonito. Mas nem 60, né? Tá 50. 60 nesse trecho. Nesse passeio do parque com o filho simulator.
Ela não me deixei pra cá. Passei no Então, parque com o vê em Filho ação. Primeiro Simulator. vamos começar pelo DLSS, ver o que ele pode nos oferecer de performance. Taxa de quadros. Aqui, Acho que DLSS aí, cara. Vamos pôr no modo qualidade. Qualidade, Vamos gerar pô. quadros ainda. Ó. No modo Ah, qualidade, agora já foi, tem agora na faixa sim. dos 90. Perdidaço pra nós dever aí. Agora sim! Mas você vê, pra 4K ela realmente, nativamente, alguns jogos ela tá quase superando a barreira dos 100 frames, como era o Homem-Aranha. E Sim. games bem pesados, como é o caso do Tails aqui, ele já, com o DLSS no modo qualidade, ele já tem capacidade de entregar algo próximo dos 100 frames. Vamos dar uma olhada então. Eu poderia, por exemplo, muito bem jogar, e o resultado é bom, no modo performance. Não, mas não precisa, né? Desempenho já Pra seria quê? suficiente para pegar 120 frames. Costuma ter um resultado legal, ó, o modo desempenho ainda está mantendo bastante da nitidez. Só em torno dela que eu vejo um pouquinho de artefato, parece. Principalmente em torno do cabelo, agora está com uma resolução um pouquinho diferente. Mas de resto, não, tá de boa. Tá um resultado bastante bom. Mas vamos ver o que dá para tirar a mais com o DLSS, o gerador de quadros, né? Primeiro que a gente chama de DLSS 3, mas é só, na verdade, o DLSS virou como se fosse uma única tecnologia e recursos dentro dela. Então, o Frame Generator é algo que o Generation vai estar disponível só nas RTX 40. Sim. É o que a gente fica chamando de DLSS 3. E é isso aí, agora foi para 160. Tente perceber quais são os quadros que não foram gerados pelo motor do jogo. É muito difícil, né, cara? Vocês sempre estão vendo um quadro feito pelo jogo, seguido de um feito pelo DLSS, seguido por um pelo jogo. E o resultado agora nós jogamos a 160 frames. Daria Muito até para absurdo. experimentar, sei lá, tirar a questão do DLSS aqui. Vamos pôr ele. Ele deixa eu pôr o DLSS sem estar habilitado o Resolution, vamos ver. Sem usar o DLSS para reconstruir os quadros, só usando o DLSS para criar quadros inteiros, ó, com gameplay é 100 frames. E eu acho que eu senti a diferença de qualidade, batendo o olho assim, a impressão que sim. Jogando a 90 frames. Olha lá, moleque. Muito foda. O Fly Simulator agora que dá mais pra ver o problema. Eu não sei, tem muito botão, eu não sei como é que sai do chão. Mas detalhe, eu tô jogando em 4K, agora já jogo próximo de 70 frames, então vê como é. E jogar Fly Simulator, mano, não dá. Nem tô no ar ainda, tô do show dentro do avião, Boeing. Quanto mais complexo o modelo, tem um impacto também importante na... tem ali, Ctrl Noodle. Eu não tenho numeral no meu teclado. Se quer pra eu usar o numeral, não tem numeral. Vamos pro padrão. Aí, com o controle eu consigo, eu acho. Aí, agora vai. Tá, soltei o freio. Aí, acelera. Nossa, o serrilhado tá feinho ali. Pra mim tá jogando em 4K, tá feio aquele serrilhado, né? Enquanto eu acelero, já vamos aproveitar e trocar. 60 frames tá pouco. Então eu vou vir aqui. Aquele serrilhado tá feio, né? Uma 4080 Pra 4K? frames. É impressionante. Junto com o Tails... pior que é mesmo. Plague Tales ali, é o jogo mais pesado que a gente rodou até agora. Porque a gente, claro, tá jogando no Ultra, então já não é nada mal. Mas vamos lá, anti-serrilhado tá sem nenhum, por isso que eu tava reclamando do anti-serrilhado, beleza? Mas vamos aplicar aqui o DLSS, entendi. vamos pôr no modo Performance. Agora a coisa vai ficar boa. Isso vai impactar positivamente, vamos ver. Cliquei, continuar acelerando, beleza, agora a gente tem 60 frames. Então, esse é o lance do Fly Simulator que torna tão difícil montar um bom PC para eles. Não é nenhuma questão... Ok, eu acho que eu quebrei o treco. Enquanto vocês me veem falhando miseravelmente, vamos ao ponto seguinte. Não tá conseguindo fazer mais frames porque realmente é muito pesado pro processador também. Especialmente porque eu peguei de propósito uma aeronave que eu sei que tem modelagem complexa aqui dentro, porque é isso aqui que ferra bastante também no Fly Simulator. Além de cidades. Nossa senhora, quanto Terry. Minha nossa senhora do Terry. Dá pra ficar tonto com isso aqui. Então, novamente, aqui é um momento em que nós temos a chance do... Vamos ver se já está disponível, inclusive. Porque acho que ele não foi liberado. Eles não jogam monitor FreeSync, cara. Monitor G-Sync, né? Liberou, vai estar disponível assim como nós tínhamos... Se tivesse G-Sync, não estaria passando por esse steering aí, né? Vai ter um recurso aqui de gerar quadros, só que aparentemente ele ainda não foi liberado. Então, quando for liberado, você vai poder... Vou pôr médio, para ver se é melhor aqui. Quando ele for liberado, vai ter a possibilidade de fazer mais quadros, mesmo lidando com essa limitação do processador. Ó, eu baixei, agora eu consegui um pouco de ganho, porque como eu troquei alguns outros recursos gráficos, ele está reduzindo a geometria de algumas coisas, então o processador está conseguindo... eu acho que eu peguei um aeroporto que eu não consigo decolar a aeronave. É por isso que isso está acontecendo. A minha aeronave não pega a velocidade que precisa para decolar, termina a pista e aí eu fico no chão. Mas é isso aí, galera. O Fly Simulator é um game que também deve ganhar o DLSS 3 e essa possibilidade, o recurso de gerar quadros via DLSS. E aí, quem sabe, a gente busca taxa de quadros mais altas. Mas ele é
já consegue um 4K 60 no Ultra em alguns cenários complicados, como aeronaves mais complexas. Vamos ver no futuro, quando aparecer aí disponível o modo ali de gerar quadros, quem sabe ganhar alguns FPS extra, mesmo com essa dificuldade de rodar por causa da sobrecarga no processador que esse game causa. Vamos para mais um game. Warzone. Bom, para fechar a nossa bateria de testes, eu vou primeiro começar a nossa despedida do Warzone. Então nós estamos jogando aqui uma taxa de quadros na faixa de uns 70 frames. Então, Eles botam o Warzone só porque é o jogo mais jogado, né? baixa, que normalmente é o que o pessoal foca, né? Vai jogar em qualidade baixa no Warzone. É o jogo mais jogado? Até 4K a gente tá próximo dos 100 frames. Ih, faleci. Ih, aí deu o artefato. Então, diferente da 4090, Entrou pra dentro do chão. Mesmo em 4K. Normal, No básico. caso da 4080, ela já tem performance para encarar em 4K as coisas, mas numa taxa entre 60 e 100, já não tá indo tão... Ah, não, pera, esse aqui tá com essa resolução bizonha, por isso que tava animal, pera. A gente tava com escala de resolução para 8K. Ah, olha ela aqui em 4K, ó, 200 frames. Meu Deus. Então tá, 4K, qualidade baixa, né? Ficando aí, principalmente em competitivo, o pessoal não manda muito ver nos filtros, não. 150, 200 frames em 4K. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, até agora não usei. Vamos habilitar o DLSS. Qualidade de DLSS, vamos pôr no modo qualidade. A gente já tem muitos frames. Agora sim. DLSS, no modo qualidade, a gente já está pegando 200 frames. Vamos tentar mais. Vamos ver quando é que eu acho o gargalo do 12.900K. Agora a gente está chegando num momento que está se aproximando. Não, ainda está 100% de uso a 4080. Eu cheguei a dar uma redução no uso dela. Aí a gente está começando a ver a 4080 não ficar 100% de uso. É mais ou menos aqui que parece ser o limite do Core 9. Nos 200 frames tá bom para vocês? Para mim tá ok. E ver 4K, qualidade baixa, daria até... Nossa senhora, mano, não precisava ser... Daria pra gente fazer um ajuste bem tranquilo em 4K, com qualidade intermediária, e usar o DLSS para manter quase 200 frames. Ou, mano, se eu colocar isso em HD, em Full HD, vocês sabem o que vai acontecer, né? Se eu fazendo os testes aqui em 4K, tô jogando acima dos 200, não teríamos problema nenhum em jogar em Full HD com tudo no talo e pegar todos os frames que seu processador aguentar acompanhar, né? Que vai acabar sendo o gargalo do sistema. Mas estamos na reta final já do Warzone, estamos se aproximando. Esse é possivelmente um dos últimos vídeos que a gente vai fazer com o Warzone atual. Vamos, né? Vai sair o Warzone 2 em breve. Mas vamos ver no MW2 e vamos ver como é que ele tá. Agora sim, agora sim. Ok, senhores, e agora vamos então dar uma olhada em como está o Modern Warfare 2, que é interessante, é o mesmo motor que vai ser usado no Warzone 2 também. Já começa a dar uns indicativos de como a gente vai ver o jogo performando. E, caramba, quanto reflexo nisso aqui. Estou jogando no modo extremo em 4K e o resultado é explosões. A gente tá com gameplay acima dos 100 frames, mesmo usando o preset extremo em 4K, cara. E esse pulo, ai, nossa senhora, deletado. Forçando a barra, né, colocando no modo extremo e em 4K, eita, a gente já tá jogando uma faixa bem próxima dos 100 frames. Obviamente não é como eu recomendo você jogar, né? Ai, mano. Tem a necessidade de você jogar Carrega da Adrena é uma viagem jogando online, né, cara? Parece eu. Uma configuração intermediária. Sou muito ruim no online também, nossa. Uma taxa absurda. Vídeo muito completo, muito bem feito. Cara, assim, ó, é aquilo que eu falei. Era aquilo já que eu tava adivinhando. Pô, $1.200, como tava saindo nos grupos aí, nas fandom aí do pessoal do PC aí, gringo, né? $1.200 na 4080, é melhor o pessoal sair da 4080 então e ir pra 4090. Até porque pra quem tem condições de comprar uma 4080, tem condições de juntar um pouquinho a mais e comprar por 3, 4 mil reais a mais, não é nada, né? Pra quem tem condições de comprar 4080. Junta mais os 3, 4 mil reais, compra 4090, vai ter 40% de performance a mais. 40%! Sabe? Então acho que realmente não vale a pena a 4080, não consigo ver valer a pena essa placa de vídeo aí. Agora vamos ver como é que vai ser a 4070. E eu também tô com muita vontade de ver, esse é o que eu tô mais vontade de ver, é as novas RX, né? As novas placas de vídeo aí da AMD, as Radeon, né? Eu quero ver muito, porque o preço vai ser de $900 e $1.000. A high-end vai ser $1.000. E provavelmente vai competir aí direto com a 4080. Olha, não sei não, mas eu acho que dependendo aí, a Radeon vai valer mais a pena, hein? Não sei não, vamos ver. É que a NVIDIA tem mais coisa, né? Tem mais... Como é que é? Tá com um passo a mais em questão de tecnologia, né? O DLSS e tudo mais.
apesar de ter a tecnologia da AMD, que é o FSR, alguma coisa assim, né? Que vão botar o 3.0 também lá. E então... Não sei como é que vai ser essa briga entre os dois. Mas eu acho que a AMD nessa geração agora, eu acho que vai ter um público bem maior do que na geração passada. Eu acho, não sei. Tô dizendo em público maior, não que vai passar o número de venda da Nvidia, tá, gente? Mas eu acho que eu tô falando em público maior dos usuários da própria AMD. É o que eu penso, não sei. O que vocês acham? Vocês acham que a AMD Radeon vai levar essa geração em cima da Nvidia pelos preços abusivos que a Nvidia tá colocando em cima aí? Ou vocês acham que ainda a Nvidia vai conseguindo ser líder de mercado nessa geração da 4000? O que vocês dão? Deixa essa pra vocês, tá certo? Eu acho que a Radeon pode levar essa geração, hein? Eu acho, pelo preço muito mais baixo, não sei. O que vocês acham? Era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Agradeço de coração. Valeu e falou!